no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparado pelos amigos espirituais. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos ilumine mais uma vez essa noite. Vocês notaram que hoje a leitura foi bem curtinha, né? É que nós pegamos uma questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A questão 459, essa questão ela está no capítulo 9, a influência dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta que Allan Kardec fez para os amigos, para os espíritos superiores, foi essa: se os espíritos influenciavam nos nossos pensamentos. E aí a resposta é: não só influenciam, como às vezes, ou geralmente, são eles que nos dirigem. E essa resposta ela é impactante, faz a gente pensar, fazer a gente raciocinar. É aquilo que a gente falou, fé raciocinada. Porque assim, se ele tivesse feito a pergunta se a influência era corporal, fisicamente, vamos supor assim, olha, tu tá andando e alguém, alguma coisa te empurra. Ou alguém te passa a perna, vamos supor, o espírito te passe a perna, te empurra. Ou puxa teu cabelo, ou passa a mão na tua cabeça. Qual é a sensação que a gente tem quando isso acontece? É a sensação, olha, algo me empurrou, não tem ninguém perto, ou algo tentou me derrubar, ou algo puxou meu cabelo, passou a mão na minha cabeça. A gente percebe, não é isso? A questão aqui é que é no pensamento essa influência. E na maioria das vezes a gente não percebe. Então o que eu quero falar hoje é isso, como a gente pode perceber se a gente está tendo influência ou não de espírito. Primeiro, é importante a gente fazer uma separação, porque tem dois tipos de influência. Tem a influência boa, dos espíritos do bem, do nosso anjo de guarda, dos nossos guias, de anjos, arcanjos, de espíritos iluminados, vamos chamar assim, que nos ajudam, que nos auxiliam. Essa é uma influência boa, essa a gente quer sempre ter. E esses irmãos, inclusive, quando eles influenciam, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas decisões. Então, se a gente pensa determinado assunto, eu vou fazer isso. Ele tenta, se ele vê que não é uma coisa boa, ele vai tentar intuir dizendo, não faz, não vai dar certo. O espírito amigo está tentando te ajudar. Mas se você mesmo assim continuar e vai fazer, ele vai respeitar o livre-arbítrio. Os espíritos inferiores, que a gente chama, espíritos muitas vezes inimigos, muitas vezes que não gostam da gente, que tem inveja da gente, que tem raiva da gente, eles não respeitam isso. Se você decide, vou fazer uma coisa boa, eu vou dar um exemplo, eu vou parar de fumar. Não, ele vai fazer de tudo para que não conseguir isso. Eu vou parar de beber. Ele vai fazer de tudo para que você não consiga isso. Vocês entenderam? Alguém
alguém faz alguma coisa ruim para ti e diz assim, não, eu vou relevar, eu não vou retrucar essa pessoa, não vale a pena, eu acho que, sei lá, de repente ela está com a cabeça quente. Esse inimigo no teu lado, ele vai dizer, não, rebate, não deixa passar. E dependendo como você assimila esse pensamento, você corre o risco de voltar atrás e dizer, é verdade mesmo, eu não vou aceitar, não vou brigar com ele. Vocês entenderam? Como é que a gente pode ter a percepção se o pensamento é nosso ou não é? Quando algo ocorrer, o primeiro pensamento é o nosso. O primeiro que você tiver é o seu pensamento. Seja ele para o bem ou para o mal. O primeiro é o seu. O segundo, aí já não é mais o seu. Aí ou é do teu anjo de guarda tentando te ajudar, se você estiver fazendo alguma coisa errada, ou de espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores, vocês entenderam, né? Somos nós, amanhã, quando perdemos esse corpo físico, se não mudarmos, se não procurarmos evoluir, se não procurarmos melhorar, se continuarmos grudados no materialismo e não cuidarmos, pelo menos em algum momento, dessa parte que eu digo de evolução, é isso que nós vamos nos tornar. Então, o que acontece? Esses espíritos, por conta de que eles desencarnaram, chegaram do outro lado, descobriram que a vida continuava, mas que eles nunca pensaram nisso, não fizeram nada para ajudar nisso, para evoluírem, eles ficam presos aqui à matéria. Ficam presos porque bebiam, porque fumavam, porque eram materialistas, porque deixaram coisas que interessavam mais que procurar uma evolução no mundo espiritual, eles ficam aqui presos. E chega um tempo que eles percebem que, como eles não têm mais um corpo físico, eles vão atrás de quem tem, então eles tentam viver a vida por nós. Então, esses espíritos, a grande maioria deles, não quer que a gente seja feliz. Por isso que é importante, vocês entenderam? Então, assim, ó, o primeiro pensamento é o nosso, procurar perceber isso. Agora, nós precisamos ajudar, precisamos ter bons pensamentos. Precisamos cuidar da nossa casa mental, digamos assim. E muitas vezes assim, as pessoas acabam, por exemplo, pegam um celular e só coisa negativa, só briga, confusões, críticas, acidente, violência, ou na televisão. A gente assim, ó, se não der para tentar evitar isso, tentar compensar um pouco isso com alguma coisa espiritual. Tentar em algum momento, se não todo dia, mas em 2 em 2 dias, tirar um momento para pensar no lado espiritual, rezar, agradecer, pedir ajuda, né, espiritual. Entenderam? A gente precisa ajudar e a gente vai melhorando o nosso padrão mental. Pensar positivamente, ler coisas que edifiquem a gente, livros. A gente precisa se informar. Talvez o grande problema, por exemplo, dessa influência espiritual é que a gente não vai, as pessoas não vão em busca de ajuda para entender o que está acontecendo. Essa é a primeira parte. Então, assim, ó, o que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando ouvido, isso tem importância, a gente tomar cuidado com isso. A segunda parte é a questão da mediunidade. E o que é mediunidade? Mediunidade é uma sensação que a gente tem, uma sensação orgânica nossa, todos têm, essa condição que a gente tem de perceber os espíritos. E assim, ó, todos no planeta Terra, todos são médiuns, têm mediunidade. Só que uns são quase imperceptíveis e vai aumentando num grau médio até num grau ostensivo, de chegar a ponto de pessoas que veem os espíritos, conversam com eles, percebem eles. Vocês entenderam? Então, um grau mais simples, num grau mais ostensivo. E aí até assim, ó, quais os sintomas? Eu até anotei aqui para não perder nenhum aqui. Vamos ver se vocês se encaixam em algum desses sintomas. Quais os sintomas da mediunidade? Né? De uma mediunidade ostensiva, mas pode não precisar ser ostensiva, pode ser uma mediunidade até média ou não tão média, mas que está em desequilíbrio. Porque a influência desses espíritos e a nossa falta de conhecimento, cuidado, muitas vezes pode levar ao desequilíbrio. Então assim, ó, sensação ou ideias estranhas.
desequilíbrio. Mudança repentina de humor. Outra. Crise de choro, se não tiver explicação para isso. Mãos suando. Olha assim, ó, não são um nem dois casos que a gente atende lá dentro e a gente percebe as pessoas quando sentam lá as mãos suando. Isso é claro de mediunidade que está em desequilíbrio. Adormecimento, formigamento nos braços e pernas, arrepio como fosse de frio e não há sensação térmica para isso, tremores, calor, palpitação do coração. Então, são esses assim, alguns sintomas que deixam claro para a gente que a gente é médium. Aí essa quantidade de mediunidade, digamos, esse grau de mediunidade, muitas vezes não dá para saber no primeiro momento, porque se a gente tiver em desequilíbrio. Então só um tratamento para a gente entender isso. Aí o que acontece? As pessoas chegam na casa espírita, muitas vezes o que ocorre? As pessoas vão no médico, né, tem essas sensações e o médico não detecta. O máximo que ele vai dizer sei lá, é uma síndrome de pânico ou uma outro tipo de sensação, mas que não, que na verdade ele não consegue dar um diagnóstico definitivo. As pessoas vão em outros templos religiosos e a maioria deles não lida com essa questão da mediunidade. E aí acabam vindo na casa espírita, que eu acho que é o caso da maioria de vocês, que foram os nossos casos também. Todos nós aqui estamos na mesa somos médios, a maioria aqui médios ostensivos. E aí a gente começa um tratamento, como a maioria de vocês começaram. Começa aqui com a doutrina, que vai, a cada vez que vocês vêm, quanto mais vezes vocês vierem, melhor, porque cada vez a gente aborda um assunto e vai aprofundando mais, vai tentando ajudar, esclarecendo vocês. São atendidos. Esses irmãos que vêm com a gente, né, são doutrinados, elevados, por isso que vocês entram aqui, quando saem, principalmente depois do atendimento lá dentro, sai mais leve. E isso vai melhorando, as palpitações vão diminuindo, o suor na mão vai diminuindo, as crises. Tem pessoas que quando chegam aqui elas têm problemas fora dessas sensações, atrapalham no trabalho, na vida pessoal delas, vão melhorando. É um tratamento e às vezes demora isso. Então é muito importante, quando começar o tratamento, tentar vir seguidamente, porque são só as quarta-feiras, né? Então tentar vir assim umas 3, 4 quarta-feira seguida, porque cada vez que vem, a gente vai melhorando mais. Foi o que aconteceu com a maioria de nós. E aí, alguns casos precisa tentar estudar isso, entender o que acontece com cada um de vocês. E só depois disso, talvez entrar nos estudos. A gente aqui na casa, a gente tem feito esses cursos aqui para as pessoas estudarem, melhorarem, se equilibrarem. E aí só lá na frente que vai dar para saber se essa mediunidade ela é uma mediunidade mesmo ostensiva ou se ela é só um desequilíbrio. Que aí vai dar para saber se a pessoa tem aptidão realmente para trabalhar numa mesa mediúnica. Não é todo mundo que vai vir numa casa espírita, que vai ter essas sensações, que vai estudar e depois vai vir para uma mesa mediúnica. São alguns poucos. A gente, inclusive, nós costumamos dizer que são os mais devedores de vida passada. Podem ter certeza, os que estão aqui são os maiores devedores de vida passada. Então, como a gente tem muita dívida, estamos tentando quitar essas dívidas com a espiritualidade, fazendo esse trabalho aqui de tentar ajudar os amigos espirituais, né, a atender as pessoas e levar de graça aquilo que nós ganhamos de graça, né? Mas mesmo assim eu considero a mediunidade um dom. É um dom que Deus deu, por isso deu para todos. É uma percepção que é importante, porque faz a gente entender que a vida não acaba aqui. Se não existisse essa sensação que percebe que existe um outro mundo paralelo ao nosso, muito mais evoluído, que um dia nós vamos para lá, talvez a gente se perdesse as questões mundanas, de viver o dia a dia,
né, de trabalhar, de se divertir e de não pensar nessa questão do espírito. Então é muito importante a gente pensar nisso. Então é importante orar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Chico Xavier que ele disse que a oração ela tem uma força tão grande que nem ele, como um médium assim, muito experimentado, ele não sabia dizer qual era o tamanho dessa força da oração. Essa oração que nos liga ao Pai, que nos liga à espiritualidade, que nos liga a Jesus, ela tem muita força. Façam isso, orem, se fortaleçam. Eu tenho certeza que todos vão melhorar, vão se sentir melhor com o tempo. E toda semana a gente vai estar aqui tentando ajudar, tentando explicar. Eu sei que às vezes quando a gente está falando aqui, a gente levanta dúvidas e a gente, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui para a gente abrir, que as pessoas façam questionamento. Mas mesmo assim, se alguém tiver algum questionamento a fazer, e quiser depois pegar o caderno ali, uma folha e anotar, deixar ali um telefone, um WhatsApp, alguma coisa, a gente pode tentar responder. Eu passo para minha esposa que dirige aqui, que é ótima nessa parte. Né? E então é isso, gente. Que todos se sintam bem, que Jesus ilumine a todos, que todos consigam, a partir de hoje, lidar melhor com essa influência dos espíritos na vida de vocês. Não ter medo, porque seria como se fosse nós amanhã. A partir do momento que a gente perde esse corpo físico, nós vamos nos tornar esses espíritos. E se a gente não se cuidar, a gente vai se tornar esses que estão aqui presos, infelizmente. E sempre lembrando, nunca pensar nesses espíritos que nos influenciam como inimigos, né, ou como algozes nossos. São irmãos nossos que um dia vão encontrar o caminho. Que um dia vão encontrar o caminho, vão se melhorar e vão se tornar espírito perfeito, como um dia a gente espera se tornar. Muito obrigado, que Jesus ilumine a todos. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento e agradecer por cada palavra e por cada ensinamento, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males.